Isso não é conhecimento, É isso uma- é simplesmente um desserviço que estás a fazer para esse país. É um Não desserviço. estou a fugir. Desculpa só, é uma pergunta retórica. Aceitarias colocar os teus filhos na escola? Eu não consigo lhe responder diretamente. Então, eu quero agradecer a esse Zambi por não me permitir entrar mesmo na faculdade, me dar luz que hoje eu tenho e conseguir dar solução à minha vida pessoal, pelo menos à minha vida pessoal. E uma coisa que eu posso aqui dizer, Tida Souza, Sim. acho que nós falhamos contigo. Eu Eu posso disse falar que isso. nós falhamos contigo, nós falhamos contigo como Vocês como professor, sim, falhamos claro, contigo. claro. E já peço aqui desculpa por termos falhado contigo. Vocês têm As que- biografias dizem que Tida Souza foi testar e reprovou. Sim. Não é isso? Por duas vezes. Certo. Se calhar vocês sabem que é uma Certo. vez, foi 2 vezes. Então, só pelo facto de Tida Souza Uhum. tentar ingressar para a faculdade, Sim, significa que conseguiu perceber o quanto a faculdade é importante na sua vida. ok. Mas como o destino não permitiu que ainda entrasse, e eu vou orar por ti para que entres pelo menos o próximo ano acadêmico. Olha, isso da cadeia, em lugar sério. Da cadeia, porque você está num país onde não tem médicos suficientes. Ainda dizes que as pessoas não precisam ir para a faculdade para fazer medicina. O que eu estou a tentar dizer aqui é que esse termo fere sensibilidades da pessoa, é isso. Tá tudo Certo. bem, mas vocês estão lidando com Agora, rapper. desculpa só, o Savonarola dizia que aquilo que eu critico não posso me tornar. Ao Sim, microfone, devias sim. parar daí contra coisas desconhecidas. Calma, certamente que esse debate então não poderia existir. Porque isso chama-se preconceito. Um Não é questão de conhecimento preconceito, calma. anterior ao que realmente existe. E os preconceitos tragam as coisas. Escuta, Não é escuta-me só. só. O transformamente não é só. Por isso estamos aqui a tentar também transformar a tua mente. Que não Sim, vai ser- e esse. Sim, e é. Olha, me diferencia só o que é dar solução e o que é criar solução. Ok, Visão versus faculdade. É a discussão que vai abrir o nosso querido Camba Debate. O projeto que vem para dar espaço à reflexão crítica, pensamento livre e muita discussão. Antes de mais nada, subscreva o nosso canal, deixa o teu comentário e também deixa o teu like. E a partir de agora, deixo a palavra aos meus queridos convidados. Boa noite, caros internautas e todo mundo que está por detrás das câmeras. E ao nosso colega aqui presente, caros professores. Quero já adiantar que a escola me meteu burro, né? Então vocês contribuíram nisso. E, portanto, nós temos um tema muito bonito, visão versus faculdade. Eu até queria que fosse visão versus escola, né? Porque, afinal, médio não é escola, será? Mas, enfim. Então, antes de mais, eu queria, pelo menos, fazer aqui uma introdução sobre o que é visão na minha perspectiva. Acredito que pessoas que estão aí, né, um ou outro, provavelmente não tem noção do que é isso. Visão não é simplesmente os olhos, né? Aquilo que nós conseguimos captar com os olhos. É muito mais do que isso. É a capacidade de observar, ver a oportunidade naquilo que você observar e transformar aquela oportunidade em uma coisa brilhante no futuro. Já a faculdade, eu não cheguei lá, então provavelmente vou deixar o convidado que tiver aí naquela cadeira para definir. Tem uma ideia, mas vou deixar ele definir. Vou apresentar aqui a minha pauta e ela começa assim. Até para a escola, entre aspas, faculdade, vice-faculdade, hoje, precisou inteiramente de um indivíduo com visão para que ela existisse. Quero alguém que para debater comigo sobre isso. Sim. Muito boa noite, saudações a todos. Tide noite. Souza, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Ok? Aos nossos queridos elementos da plateia que estão por trás das câmeras, saudações, obrigado pela vossa presença. Os meus caríssimos, boa noite. Sou Jordão da Costa, vou aqui debater por alguns minutos com o Tide Souza. Primeiro, dizer que a universidade, a faculdade, como qualquer outra escola no formato tradicional, ou academia de modo geral, vai ser um espaço em que o conhecimento é
trabalhado com o fim de gerar um conjunto de finalidades para a sociedade, unindo, nesse caso, o indivíduo com um conjunto de habilidades, hábitos, competências que vão habilitá-lo a servir a sociedade e ajudar a desenvolvê-la. Daí que é necessário, ou pelo menos eu entendo que ela é necessária, não é? E eu vivo por ela, vivo dela nesse caso. E ela já me meteu a sentar em lugares como esse que estou aqui, que se eu não fosse à faculdade provavelmente não sentaria, daí que acho muito útil ela. Quanto à pergunta de Souza, depois da confusão das pautas, fiquei meio perdido, queria só que refiz essa pergunta. Na boa. Sim. A pauta apresentada aqui diz o seguinte: até para a escola, entre parênteses, faculdade, vice-faculdade, dependeu inteiramente de alguém que teve visão para que ela viesse a existir. Sim. O Tide Souza está a dizer, nesse caso, a visão como iniciativa, ou coisa do gênero? Visão é igual a iniciativa nesse Eu contexto. defini a visão. A princípio, eu defini o que é a visão. Ok. A visão, segundo a definição do Tide Souza, é uma coisa necessária. Se, no resumo que eu faço, a iniciativa, se eu estiver errado que me corrija, é uma coisa necessária, tal como a universidade é necessária. Agora, o surgimento das academias, da universidade, vem lá das civilizações antigas. Estamos a falar principalmente das civilizações egípcias e gregas, fundamentalmente. São coisas muito antigas, onde os humanos já entendiam na altura que haviam condições de preparar o homem para os desafios da sociedade e do tempo que estava inserido. Daí que tantos, lá nos primórdios, tínhamos tantos carpinteiros, depois surgiram tantas outras profissões mais intelectuais, como os filósofos, os Sócrates, os Platões e por aí afora. Esses senhores não se reuniam por mero capricho, não se reuniam porque alguém decidiu que tinha de haver qualquer coisa. Não. Se a sociedade entendesse que a escola não fosse tão necessária, não é? Claro que não se resistiria e não haveria condições para sistematizá-la, tal como se sistematizou até hoje. Só, ou já para terminar, acredito que os 2 minutos já passaram, sem a universidade, sem as escolas, sem a sistematização do conhecimento, este veículo que estamos aqui, que temos aqui nesse exato momento, que criou-se para transmitirmos esse debate sobre a visão e a universidade, não existiria. Só para dizer ao Tide Souza isso. Todo esse mecanismo que temos aqui, os microfones, o PC, as luzes, as LEDs, os telemóveis, a internet, sem a academia, sem a universidade, não existiria. Então, acredito profundamente que é muito necessária a existência da universidade. Mas a universidade tem-se aproximadamente o tempo que veio a existência da universidade? Disseste que os tempos... Não exatamente, não sei exatamente o tempo em que a universidade, no formato atual, tem tipo uma datação, idade, tempo, não tenho mais. As primeiras universidades surgiram com a Igreja Católica, né? Criaram o formato que tem hoje, só não tenho a data exata. Ok, Sim. mas é sabido que os Platão, os Sócrates e tudo mais, os tempos remotos, não tiveram a primazia que hoje nós temos de estar sentado numa escola estruturada conforme nós conhecemos hoje. Ok? Então significa que a faculdade não começou lá. A faculdade foi a visão de um cara que queria dinheiro, simplesmente como é que eu posso dizer? Formalizou ou então estruturou os aprendizado que se transmitia de forma oral naquela altura, muitas das vezes era mais por forma oral, Ok? e decidiu então estruturar, formalizando, construir uma sala de 4 paredes como essa, né? Que nós estamos, colocar alguns itens como quadro e tudo mais, para que quem não pudesse estar presente numa sala do gênero, não poderia, então, ser considerado um acadêmico, então alguém com experiência aceitável. Portanto,
tu disseste que vives disso e graças a isso hoje estás aqui sentado. E eu posso dizer que não é graças à faculdade que eu estou aqui sentado. Até Sim. porque no princípio da minha apresentação Claro. eu disse que não sei como definir faculdade, pese embora tenha uma noção, mas como ainda não estive lá, Sim. portanto não sou a pessoa ideal, vou deixar no convidado que estiver sentado aí a debater comigo. Ok. Então, essa tua defesa, acredito que não faz muito sentido Sim. aqui nessa nossa conversa. Ok. O Tide Souza perguntou sobre a universidade, né? Sim. Sim. A universidade, nesse caso, as primeiras universidades que surgiram, não surgiram com fim financeiro. Não foram universidades privadas, não. Foram escolas para prepararem os homens de certas sociedades, com objetivos simplesmente de apurarem o conhecimento, inovarem e desenvolverem estas sociedades. Não foram universidades privadas, foram universidades públicas, sem o objetivo de cobrança alguma. Como sabes, no histórico da Igreja Católica, que criou as primeiras universidades, o historiador da Igreja Católica sempre foi filantrópico ou filantrópico. Simplesmente criar sistemas e disponibilizar aqueles que necessitavam. A Igreja Católica, na altura, não cobrava para aqueles que pudessem estudar. Todos aqueles elementos que faziam parte da Igreja tinham a necessidade de aprimorar os seus conhecimentos para liderarem. Então a Igreja criou esse sistema, colocou os seus indivíduos lá, preparou-os para que a Igreja se tornasse o que temos hoje. Já imaginou? Criou gente tão preparada que criaram este cenário que temos hoje. Imagina se não formasse essa gente, onde é que estaríamos? Se calhar na rua. Não, olha, não estás a perceber a minha... Ok. Saudações, Tide Souza. Saudações. Ok, então, Sim? gostava, por favor, que repetisse Repetisse? a questão Ok. que está a ser A questão é a debatida. seguinte. Até para a escola, parênteses, faculdade veio a existir, dependeu inteiramente do indivíduo que tivesse visão para que ela viesse à existência. Portanto, não simplesmente que a faculdade por si só seja alguma coisa, mas graças ao indivíduo que teve a visão de fazer com que ela viesse à existência. Refazendo a Exatamente. questão inicial. Agora, está-me a trazer história que não tem a ver com a minha pauta, que eu quero que vocês percebam que até a própria faculdade que vocês defendem, dependendo de um cara que teve a visão. Primeiramente, é simples. Ainda não precisamos entrar na história da faculdade, é só quem construiu a faculdade. Bem, nesse, Basicamente é isso que eu quero que vocês compreendam e me venham com resposta com base na minha pauta. Só. bem, geralmente tem-se dito, né? Não há nada, né, no Sim. intelecto que não tenha passado por um contacto, né? Por um contato, nesse caso. Procurando saber sobre visão e faculdade, né? Começaria por apresentar a minha definição, que visão é aquilo que a gente percebe tendo em conta o mundo ao nosso redor, né? Fato. E nessa perspectiva, eu diria que visão é como se fosse uma ideia inicial, um plano. E depois que esse mesmo plano deve ser materializado. Ok. É lógico, mesmo se estudarmos bem, né, a história ou a origem do mundo, primeiro Deus teve uma visão, teve um pensamento. Sim. Então, nesse contexto, eu diria de que a gente não consegue realizar alguma coisa sem antes termos a visão ou passar no nosso intelecto. Tudo que a gente vier a concretizar ou a realizar deve sim passar por uma visão. Nesse contexto, é normal que se diga que as universidades, as escolas ou as faculdades foram construídas ou erguidas por quem teve visão, mas não significa de que a visão aí foi mais importante do que a materialização. Já há um grande pensador que diz: o lugar mais rico deste mundo é no cemitério. Por quê? Lá no cemitério há tantos homens com pensamentos que nunca foram Explorados. à prática, certo? Nesse caso, o mais importante aqui para nós não vai ser a visão, ou o pensamento, ou a ideia, mas sim a materialização da ideia.
Ok. Então, contudo, acabas concordando comigo que a faculdade foi feita por um cara que teve simplesmente a visão. É normal que eu concorde por isso, mas não significa que a visão aqui poderá ser mais importante do que a execução da mesma A coisa. pergunta é diferente, não a questão da importância. Foi construído ou não por um cara que teve visão? Foi construída. Obrigado. E está claro. Não percebi? Foi construída e está claro, e eu já fiz passar atrás. Ok. Primeiro é termos a ideia, primeiro é termos a visão, para depois materializar. Ok, então com isso podemos continuar ainda nesse... Já terminamos os 20 minutos dessa questão? Ótimo. Não percebi? Ótimo. Então, contudo, podemos avançar? Ok, ainda nessa pauta, então significa que o homem da visão é muito mais importante com relação ao homem acadêmico, nesta pauta. Não, discordo com isso. Discordas com isso? Por quê? Quero ouvir. Categoricamente eu digo que discordo com isso, né? E já fiz passar atrás. Tem-se dito conhecimento é poder, ok? Você pode ter a visão, se não saberes como aplicar a coisa, é nada. Então, nesse caso, o homem acadêmico, tendo o conhecimento, é mais do que o homem que tem a visão. Ok, vamos lá agora ver essa possibilidade. Eu tenho dinheiro, não tenho habilidade, mas o dinheiro é meu. Exatamente. Sei lá como conseguir, não me pergunte. Portanto, eu sei que tu tens habilidade para construir alguma coisa que eu queira. Contrato-te, dou-te o dinheiro que você pedir, constrói a coisa que eu quero. A coisa depois de eu te pagar, vai ser teu ou vai ser meu? Vai ser minha. A coisa que... Suponhamos, eu não sei construir casa. Certo. E eu quero uma casa. Estás a entender? Tu és pedreiro profissional. Sei lá, se aprendeste ano, isso não me interessa. E eu tenho dinheiro suficiente para pagar-te e construir a casa que eu quero. Você vai construir a minha casa, vou te pagar o dinheiro que você me cobrar. O conhecimento é teu, o dinheiro é meu. A ideia da casa é minha. Você construiu. Mas o senhor pediu prestação de algum serviço. Só presta atenção na história que eu estou a trazer. Exatamente. Depois de tu construires e eu pagar-te, a casa é tua, porque a habilidade é tua. Mas nesse quesito... Posso? Pode. Sim, continuamos na mesma questão. Boa noite, daqui falou, irmão. Boa noite, boa noite. Mais um pouco. Boa noite, Emmanuel Cristo. Estamos aqui para... Só espero que o áudio esteja a pegar fixe. Estamos aqui para exercitar um pouquinho a mente. Gostaria de pegar alguns pontos que o Tide Souza aqui passou. O Tide Souza, não sei qual é a ideia que tem como visão e qual é a ideia que tem como conhecimento. Ok. Porque o Tide Souza quer parecer que é a visão que diz tudo. A visão é a percepção de alguma coisa, é a ideia de alguma coisa. E quanto à materialização, estamos dentro do conhecimento. A visão não está fora do conhecimento. Agora, não sei qual é a ideia de visão que o Tide Souza aqui tem, se é de negócio, é de alguma... Nós queríamos entender para podermos aqui estarmos a discutir qual é a ideia do Tide Souza de visão. Ok, a princípio nós não definimos isso. Acredito que erramos por isso. Porque também não se sabe se estamos a discutir faculdade, exatamente qual faculdade. A faculdade não está fora da escola. Calma, a faculdade normalmente, eu não sei, é um curso, especificamente falando. Sim. Estou errado? Para não falar na faculdade. Só acho que Faculdades são cursos. Faculdades Ok, são cursos. Calma. Agora, visão é ampla. Devíamos também aqui perceber de que visão nós estamos a nos referir. Eu, pelo menos, quando estou a trazer essa pauta, é no modo amplo, é no modo geral. Faculdade, tipo todos os cursos possíveis que existam. Visão, toda a visão possível que existam também. E até vi um comentário, e é muito bonito esse comentário. Alguém escreveu dizendo que seria pessoas que estiver sentado como anfitrião, no caso eu, que tenha conquistado algumas coisas por intermédio da visão. E eu concordo. Tanto que também eu gostaria que as pessoas que estivessem debatendo comigo seriam pessoas que estivessem ou então já saíram, né, do curso da faculdade,
mas cursos brilhantes, que quando eu pudesse pedir, por exemplo, por A mais B, que fizesse aqui alguma coisa que aprendeu na faculdade, eu ficasse tipo, oxi, caramba, estou muito bom, eu tenho que voltar na faculdade, estás a perceber? Mas não temos aqui. Provavelmente vão me demonstrar, calma, provavelmente vão me demonstrar. Calma, Emanuel, posso São continuar? 2 minutos, temos que aqui... Não, normalmente Tá quando vendo? está a falar, acredito que não Não conta, conta tá a muito. contar, tá a Conta? contar. É Oxi. importante que você fala e deixa que nós falamos, porque para nós percebemos. Não, mas Porque não estamos terminei aqui... bem rápido, bem rápido. Calma, seu tesouro, Tá bom, fala uma parte, eu vou responder e eu também posso falar uma outra coisa, você tudo bem, responde. tudo bem. É importante aqui, Souza, que nós temos que passar aqui a ideia, qual é a tua percepção da visão. Por isso é que muita gente gostaria tipo, que fosse aí um empresário passar uma ideia de visão. Porque quando estamos a ideia que Souza passa aqui de visão fica assim despercebido. Porque não significa que alguém que fez a faculdade não tenha visão. Não significa. Não significa que não tenha visão. Agora, a faculdade, existem vários ramos dentro da faculdade, vários cursos. Sei. E faculdade não deixa de ser escola. Ok. Podemos estar aqui a falar da escola, mas a faculdade não deixa de ser escola. A escola não é só ensino primário, o primeiro ciclo, o ensino primário, não deixa de ser escola. Então, por isso é que eu gostaria que o Tide Souza me desse uma ideia de visão do Tide Souza. Porque até você pode falar, não, visão, por exemplo, é fazer um negócio. Para mim, visão é fazer negócio, é fazer pambar. Aí deveríamos perceber, a ideia que a Tide Souza nos passa aqui não está de fora com a nossa ideia de visão. Emanuel, você só não percebeu, porque desde o princípio, primeiramente eu comecei com a definição da visão. Eu não sei se vocês não perceberam, temos que recuar o vídeo. Não Tá lá no necessariamente, vídeo. Calma. não necessariamente, porque nós percebemos a ideia que você está passando Emanuel, aqui. me ouve, eu te ouvi atentamente. E o debate é sobre isso, né? Você ouve, eu também ouço. Depois fala e você... Pronto. Então, primeiramente, eu sei que num debate tem que, primeiramente, definir o tema em questão para que depois você se assegure nisso. Eu ouvi atentamente a definição aqui do colega e eu sei o que é exatamente a faculdade. Ele definiu tão bem do jeito que eu esperava que fosse, né? E eu também defini tão bem do jeito que eu esperava, pelo menos que vocês percebessem, para contra-atacar sobre a minha própria definição. Vocês deviam me pegar já ali. Esse é o ponto, mano. Estás a perceber? Agora estás aqui me dizer que não, mano, nós aqui também não estamos a falar especificamente de que curso. Então significa que estamos a falar de todos os cursos possíveis da faculdade e também estamos a falar de todas as visões possíveis na área real, ou melhor, sim, na vida real, em que um indivíduo pode se dar bem ou não. Por exemplo, na faculdade se faz curso de medicina, professor, pedreiro, N cursos. E na visão, você consegue realizar tarefas também como esses cursos que acontecem lá na faculdade. Então nós estamos a falar numa visão geral, mano. Conseguiste me perceber agora? Tide Souza está a fazer totalmente confusão das coisas. Está a fazer confusão totalmente das coisas. Por isso é que eu disse que, quando no início, eu disse que gostaria que faláramos de escola. E eu estou a falar no Tide Souza que faculdade é escola. É uma instituição de ensino. Dentro da instituição de ensino existem vários cursos. Quanto à visão e percepção de alguma coisa, é ideia. Tá bom, vou reformular uma nova pergunta para que provavelmente todos nós possamos estar alinhados. Uma pessoa... Lembrar que essa aula... Não há problema. Posso me ver? Posso. Beleza. Sim? Sim. A todos, boa noite. Obrigado. Boa noite. E mais uma vez estamos aqui para discutir, debater sobre faculdade versus visão. Na verdade, Tide Souza, estás a trazer aqui uma abordagem bastante descontextualizada. Okay. Geralmente os textos sem pretextos são contextos que nos levam a abordagens errôneas. E eu gostaria que fôssemos aqui bastante peremptórios nas nossas abordagens. Portanto, eu gostaria que essa motivação intrínseca que trazes, gostaria que pudéssemos ainda desfazer um pouco. Na visão do Tide Souza, quer mostrar que é possível, né? Ou melhor, não é possível existir alguém que faça faculdade e não é visionário. Porque estamos aqui a descentralizar visionário de alguém que faz faculdade. Imagine, Tide Souza, se fosse alguém que fez a faculdade.
Como é que poderia se entender isso? Alguém fez faculdade e ao mesmo tempo também é visionário. Mas devemos ser aqui bem claros de que faculdade sem visão é algo que está errado. Porque faculdade por si só ensina a ter visão. Por isso o meu colega aqui de painel disse muito bem que vamos aqui entender sobre o tema que nós queremos abordar. Porque quando nós estamos aqui a falar sobre visão, nós queremos mostrar, não, eu que estudei, só pelo fato de não fazer alguma coisa, não tenho visão. Mas temos que entender só a palavra faculdade por si só, mais do que nós... Vamos, outra pauta? Sim. Vamos lá. A segunda pauta. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. É assim, vou tirar duas. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou tirar duas do projeto e duas que eu trouxe. Já tirei uma do que eu trouxe, vou tirar uma do projeto e depois vou apresentar mais uma que eu trouxe. Posso apresentar ou vai já alguém aí? Oh, novamente, acho que tinha que ser uma outra pessoa, que para depois não pensar que... Não, essa aqui é outra pauta, não tem nada a ver, essa é outra. Ah, tudo bem, vamos lá. Tudo bem. Yeah. Pronto, a segunda pauta que eu apresento aqui é que o diploma virou status, símbolo de status e não de competência. Deixa lá ver. Sim. O diploma virou símbolo de status e não de competência. Argumentações, por favor. Ok. Globalmente isso é uma mentira. Embora alguns vivem sobre esta ideologia de que vamos à faculdade simplesmente para nós termos um diploma. Depois talvez nós mostramos às pessoas, ao mundo, de que nós somos, do que nós podemos, do que nós fizemos. Mas, por si só, desde sempre, o objetivo da faculdade sempre foi criar pessoas de excelência, neste momento, para poderem servir uma determinada sociedade. Quando se levanta a abordagem de que a faculdade virou simplesmente a demonstração de status e não a demonstração de competência, isso é na mente de alguns. E nós temos vistos. Muitos vão para a faculdade, né? Não quero ser aqui tautologista, vão para a faculdade simplesmente para obterem o certificado e não simplesmente para poderem resolver os problemas sociais. Então, essa abordagem que eu tive de Sousa atrás é uma abordagem não qualificada. Mas já ouviste, certamente, alguém dizer que, por exemplo, eu só fui no curso X para obter o certificado, então, diploma, porque já sei muito. Até tem uma parábola do Na Grelha, que diz assim, vindo das igrejas, mas não entendi nada, porque tudo que o padre dizia eu já sabia. Então, levando na área acadêmica, há pessoas também que defendem que, pronto, eu só fui no curso X, onde então fiz o curso da faculdade de medicina, por exemplo, para ter o certificado para que assim me facilite concorrer a certos concursos públicos. Portanto, não foi lá de coração para aprender, pois a família dele já vem dessa linhagem. Como defendes isso? Ok. Isso não é questão sobre faculdade, isso é questão sobre pessoa. Isso não é questão de convicções de faculdade, é convicções de pessoa. Uma coisa é eu e outra coisa é faculdade. Vejamos, existem famílias, sim, como muito bem o meu colega de painel acabou aqui por afirmar categoricamente, se assim poderia dizer, sim, de que isso mesmo. Não, eu só vou para aquele curso porque quero obter o meu certificado. Mas o objetivo da faculdade não é simplesmente obter o certificado, é criar competências. Se nós vermos faculdade, do grego, facultes, quer dizer competências, ou seja, para solucionar um determinado problema numa determinada sociedade. Quando se faz o inverso, distorce-se o princípio de uma faculdade. Então, tu estás a dizer que pessoas que queiram dar solução a algum tipo de problema, socialmente ou pessoalmente, dependem inteiramente da faculdade. Caso não passe numa faculdade, este é desprovido de conhecimento e, portanto, não poderá dar certo. Ok. Presta bem atenção. A perífrase por si só, no ser humano, ele tem a capacidade de entender
muitas vezes é aquele que não compreendeu, aquilo que não compreendeu. Já disse, estamos a falar sobre faculdade, estamos a falar sobre o princípio, o objetivo da faculdade. Sim. Embora exista pessoas mesmo não indo para a faculdade, mas venham a dar resposta em certos problemas. Por isso eu disse, muitas vezes não é questão de faculdade, é questão de pessoa. Não significa que quem vai para a faculdade está apto para resolver os problemas na sociedade. Nada disso. Existem pessoas que vão para a faculdade com objetivo, não com aquilo que a faculdade quer, não dá solução. Mas existem pessoas que não vão para a faculdade, sigam muitas vezes as competências como tal, dão resultados, ou então mostram resultados significantes. Um deles é o Tide Souza. As biografias dizem que Tide Souza foi testar e reprovou. Sim. Não é isso? Por Significa, duas vezes. certo. Se calhar vocês sabem que é uma Certo. vez, foi 2 vezes. Então, só pelo facto de Tide Souza tentar ingressar para a faculdade, Sim. significa que conseguiu perceber o quanto a faculdade é importante na sua vida. Ok. Mas como o destino não permitiu que ainda entrasse, e eu vou orar por ti para que entres pelo menos o próximo ano acadêmico, para fazer e vais conseguir perceber o quanto é importante fazer a faculdade. Ok, pronto, isso é muito bom, estudar o oponente para que possam usar isso contra ele. Faz com que o emocional dele fique distorcido e fraco, mas isso não é comigo. Pronto, o Mr. Cagado está aqui para poder se sustentar. Mas é assim, Joaquim, né? Ok. Normalmente, naquela altura, quando eu testei, e já disse aqui 2 vezes, se calhar sabiam, só que foi apenas uma vez, foi 2 vezes. Naquela altura, quando eu testei, infelizmente, eu não estava, como é que eu posso dizer? Eu não conhecia-me ainda. Porque há muita gente que não se conhece. E eu não sabia exatamente que propósito eu queria dar para a minha vida. Hoje, eu agradeço muito pela predisposição que tu tiveste aqui de dizer que vais orar por mim. Eu acho que vai ser um desperdício, porque pessoas conhecem-me que eu não acredito nessas cenas, mas também tinha um tempo que eu acreditava muito nessas cenas de igreja, Deus e tudo mais, mas eu percebi que eu estava perdendo meu tempo, tanto quanto também eu percebi que estava perdendo tempo em querer ingressar na faculdade. Porque suponhamos, acabaste aqui de afirmar que a faculdade te capacita, ou então não é sobre a faculdade, é sobre as pessoas, pois a faculdade tem um papel importante de facilitar ou então capacitar o indivíduo a fim de dar soluções a certos problemas sociais e pessoais. E eu, depois de perceber, e graças às reprovações, eu quero agradecer a esse Ngana Zambi, que é o C4, agora que é o queres C4 defende, que estão a falar de maluco, né? Eu acho que eu estou junto com o C4 nessa altura. Então, eu quero agradecer a esse Zambi por não me permitir entrar mesmo na faculdade, me dar luz que hoje eu tenho e conseguir dar solução à minha vida pessoal, pelo menos à minha vida pessoal. E dando solução na minha vida pessoal, acabo dando solução também na vida social, que é o mesmo papel, segundo você, ou melhor, segundo a tua defesa, que a faculdade faz. Então, significa que, por si eu, né, por mim mesmo, consigo ser uma pessoa, como é que eu posso dizer? Com faculdade mesmo, sem ter o status, conforme estamos aqui a apresentar segundo a pauta do diploma. Por quê? Porque consigo dar solução na minha vida pessoal e consigo dar solução também, de certa forma, na vida social. E se perguntarem que tipo de solução consegui dar na vida social, se nós voltarmos atrás, vamos perceber que não existia podcast como este e nem existia entrevista, ou então vídeos assim gravados com muita frequência, pelo menos até 3, 4 anos. Espero não estar bater muito no peito, mas estou vendo muitas pessoas a concordarem comigo, significa que estou certo, que faziam coisas que eu trouxe para a solução deste podcast, hoje vi a existência. Então, ainda continuo dizendo que diploma, ou melhor, faculdade é pelo status e não pelo... É pelo status e diploma e não pela competência. Porque competência eu consegui fora da faculdade. Certo. Certo. Obrigado pela abordagem, mas isso é segundo a tua motivação intrínseca. Não, Qual nem um motivação, respaldo nem científico que motivação prova isso? intrínseca, porque aqui acredito que foi o Manuel que disse, que normalmente as práticas falam por si, né? As práticas falam por si. Portanto, você pode dizer que és o Cristiano Ronaldo. Se não tiveres a desempenhar o que Cristiano Ronaldo faz, então tu não és Cristiano Ronaldo, nem sequer estás quase o Cristiano Ronaldo. Deixa eu ver, acho que Mas tu agora, não conseguiu calma. entender o que eu Tu queria. estás a dizer que é a minha transformar. motivação por estar a defender do jeito que eu estou a defender. E não é. É a prática que diz isso por mim.
Sim. O Tide Souza Sim. dizia na Uhum. pauta que universidade ou diploma agora é Está. sinônimo de status e por aí afora. Uhum. Tal como o meu colega já disse, não é, nunca foi e nunca será. Porque, apesar de tudo, as pessoas continuam a se formar para terem competências, para conseguirem solucionar problemas. Mas antes, o Tide Souza perguntava ao meu colega, Joaquim? acho que ao Manuel ou ao Francisco, Certo. sobre se tivesse dinheiro, nesse caso, só para darmos uma ligação, e pedisse para construir uma casa. Uma casa, sim. E ainda assim, a casa seria de quem? Uma pergunta que eu acho meio. Pronto, pela idade de Tide Souza não podia mais fazer. Né? Todo mundo sabe que quem paga o pedreiro é o dono da casa. E o pedreiro não pode ficar com a casa que foi orientado a construir. Todo mundo sabe disso. Tens que analisar o contexto do porquê que fiz essa questão. Mas pela não idade seja, de Tide não Souza seja, não podia, né? não Pronto, seja que é o absurdo, seguinte, um absurdo. se o Tide Souza Uhum. acha que a visão, não a visão no contexto em que todo mundo aqui concorda que é uma coisa positiva, Certo. dentro das competências, quando a pessoa é formada. Se o Uhum. Tide Souza entende que a visão sem formação é tão importante, por que o Tide Souza, que tem o dinheiro, não construiu a escola ou a casa? Não construiu porque não está formado, não tem habilidade, não tem competência de como erguer uma casa. Então, ali, a partir daquele momento, Tide Souza devia começar a perceber que quem tem habilidades, quem se forma, quem constrói uma competência a nível de conhecimento para erguer uma estrutura como uma casa, é uma pessoa muito importante. Porque o dinheiro que veio só da visão, sem que o Tide Souza conseguisse ter competência de montar, de juntar blocos a fim de ter uma estrutura, o Tide Souza não conseguiu por si só. Então o Tide Souza deve entender que quem tem conhecimento vale muito. Ok, a pergunta é, será que todo mundo precisa ter conhecimento que todo mundo tem? Claro que não. Ok, muito Mas obrigado. Vou continuar, precisamos calma, valorizar calma, o vou continuar. conhecimento Claro que de sim, não cada disse um. de não valorização. Eu só te Sim. fiz uma pergunta direita, eu só precisava responder claro, Claro que que não, não, e claro era que essa a não. resposta que eu Sim. precisava. Mas o ponto é, não percebi? Não. Ouvi aí barulho na plateia. Mas o ponto é, então, primeiramente é que a faculdade, pronto, eu não posso falar muito sobre a faculdade porque eu nunca estive lá, né? Já que afirmei. Nunca estive lá no sentido de sentar e Então, estudar. Tide Souza devia parar de ir contra o que não conhece. Não, calma, calma. Certamente que esse debate não poderia existir. Devias parar de ir contra algo que não conheces. Tens que encostar mais ao Sim, microfone. devias Sim. parar de ir contra coisas desconhecidas. Calma. Certamente que esse debate então não poderia existir. Porque isso chama-se preconceito. Um Não é questão de conhecimento preconceito, calma. anterior ao que realmente existe. E os preconceitos tragam as coisas. Escuta-me só. Não devemos Deixa-me ter só fazer a questão. preconceitos de coisas. Ou vamos ler primeiro sobre a coisa, depois de lermos, conhecemos a realidade que vamos contra a coisa, Uhum. ou, se não quisermos ler, não vamos contra ela. Tudo Porque bem. o Tide Souza não pode ir contra a universidade sem conhecer ela. Tu respira. Assim estamos a discutir no vazio. Calma só, calma Daí só. que estamos a entender as voltas que o Tide Souza agora está a nos dar. Estamos a entender por que não estamos a entender as perguntas. Calma só. Sim. Tu normalmente sabes que existe a morte, sabes que existe o vento, sabes que existe o fígado e tudo mais. Mas tu nunca foste lá para comprovar como é que é o vento, como é que é a morte e como é que é o fígado. Também. Não precisamos ir lá, precisamos estudar o vento, conhecê-lo. Ok. Portanto, também eu disse que nunca estive lá. Eu não disse que não conheço por ler alguma coisa sobre Então, como isso. o Tide Souza disse aos meus colegas, vamos retornar o vídeo. Podia retornar e se ouvir. Não. Você aqui acabou de trazer uma boa passagem. Sim. Não se fala da coisa que não se conhece. E eu concordo com isso. Eu também Sim. aconselho muitas pessoas a fazerem isso. Não conheces da coisa, não fala. É tipo fofoquice. Okay. Não viste, não conheces a pessoa, por que queres comentar da vida dele? Sim. Não faça isso. Portanto, eu aqui estou a afirmar. Nunca estive na faculdade de tipo estudar. Já Sim. estive lá sentado Sim. para poder ter acesso e ter essa experiência. Mas eu agradeço aqui a Angana, né? Por não, conforme o Joaquim, o colega Joaquim aqui frisou, que vai orar por mim, eu lhe pedi que não precisa, porque eu poderia ter essa experiência caso desse certo. Mas também por não dar certo, hoje eu agradeço por isso. E hoje, se me perguntassem se eu tenho vontade novamente de voltar à faculdade, não tenho. Entende? E até porque ontem, ontem fiz uma publicação sobre... Normalmente a escola diz que um dia seremos. Eu fiz uma publicação contra isso.
que nós estamos a morrer à toa e tudo mais. Quanto mais tempo a gente puder aproveitar na vida real do que ir perder tempo na faculdade, melhor. E o tema aqui é sobre faculdade em Angola. Ok? O tema aqui é sobre faculdade em Angola. E ainda nem estamos associando a Angola. Eu já estou a falar no modo de que a faculdade em Angola não há muita saída. Não há prestígio, não há pelo menos... Eu vejo, tenho colegas, tenho amigos, tenho colegas que estudaram comigo no médio e hoje já são licenciados e tudo mais. Ok? Tenho amigos que hoje estão há meses, daqui a pouco vão defender e tudo mais, e não mergulham por estarem eles fazer faculdade ou por eles saírem da faculdade, porque não representam nada. E muitas das vezes não sabem o mínimo que eu sei sobre o mundo da informática. Consegues perceber? Sim, E percebo. isso acaba... Um ponto só. Ok. Não acredita que está a desvalorizar tanto os teus amigos ao ponto de dizer que não sabem nada? Porque quando dizes que pessoas que fizeram a faculdade, por exemplo, não têm o mínimo de conhecimento, ou não agregam, não fazem pouca coisa e por aí afora, não acredita que se calhar não explorou tanto assim os teus amigos? Não, ao eles não ponto- têm culpa. Tipo, os meus amigos não têm culpa, são vítimas do sistema. A culpa está no tipo de ensino. Ok. Não sei. Vamos lá. A culpa está no tipo de ensino que normalmente o sistema preparou para dar nesses indivíduos, tanto amigos, familiares, desconhecidos e tudo mais. Eles não têm culpa. Ou melhor, vocês, professores e futuros que ainda vão ingressar na faculdade, não têm culpa. É o sistema. É tipo, por exemplo, a ideia da morte. Nós não temos culpa de morrer. Já fomos programados assim. Bem, meu caro, Sim. dizer de que atualmente em Angola, né, a faculdade é mais por status e não por conhecimento, e os meus colegas aqui de painel também já frisaram, é uma mera mentira, né? Se olharmos o mundo ao nosso redor, maior parte dos que atualmente dirigem determinadas instituições são técnicos superiores. Mas não estamos aqui querer dizer de que um técnico básico, digo, ou um técnico médio não tenha competência. Então, a faculdade em si só, está a perceber, né? Não nos limita no nosso conhecimento, mas agrega aquilo que você traz, aquilo que são os seus objetivos para melhor aumentarmos o nosso conhecimento. Agora, também aqui já se passou a questão de que alguns, na tua ótica, não te orgulham, mas também eu acho que o meu caro aqui está a ser irônico ou falso, porque na verdade tem muitos técnicos superiores que nos orgulham. Então isso também devemos reconhecer. E eles não foram lá simplesmente pelo diploma, mas sim pelo conhecimento. Ok, mas assim, acreditas que se eles não optassem por um curso, e hoje temos a existência da TI, né? Temos a existência da TI. Se optassem por um curso online, por exemplo, não saberiam o que eles sabem a partir desse curso? Aquilo são questões de opções. Está me perceber, né? Oh, Porque claro que até tô. atualmente já se faz faculdade ou já se estuda via online. Claro que sim. Então, é muito normal. Sim. Agora, dizer não ir à faculdade porque simplesmente a faculdade é questão de status é mentira. Então, se optassem em fazer um curso comunal, não estamos aqui a querer descartar que não saberiam alguma coisa. Por isso é que se diz, não existe saberes superiores, o que existe é saberes diferentes. Pode-se dar o caso, aquilo que eles poderiam aprender na faculdade e aquilo que eles poderão aprender fazendo um curso, poderá ser saberes diferentes e não saberes superiores. Ok, tá bom. Mas assim, tu acreditas mesmo que... Ok. Não gostaria de ser, de ser repetitivo, né? Conforme meus colegas já disseram aqui muito bem, que o diploma não é status, também não é símbolo de competência. Na explanação de Tide Souza, frisou aqui a realidade que tem diante de alguns que fizeram a faculdade ou que estão a fazer a faculdade. Eu, muitas das vezes,
informo ou explico aos meus amigos, né, aos meus estudantes, que para fazer um determinado curso tem que ter objetivo. Uhum. Você não pode fazer um curso simplesmente porque viu o colega ou um primo que fez o curso. E quando você vai na instituição, tens que ver os objetivos do curso e o perfil de saída. Não significa que todo mundo que fez a universidade, basta terminar, tem que trabalhar. Ou tipo, entrar na função pública, porque nós temos aqui a ideia que toda pessoa que fez a faculdade tem que ser funcionário público. E aí onde vemos, estamos a falar a questão de visão. Quem está na faculdade, enquanto está a estudar, deve ter uma visão. Enquanto eu estou a fazer o curso, não importa o curso, eu tenho que ver os perfis de saída desse mesmo curso. E quando eu terminar o curso, ou diante do curso, eu consigo fazer alguma coisa. Eu faço, vivo por aquilo. E temos, na verdade, muita gente que vive pelo curso. E também o disse que poderia fazer curso, formações técnicas. É normal que a pessoa faça a formação técnica. É muito normal que faça a formação técnica, porque quanto mais formação técnica, vou me capacitar do curso que estou a fazer. Claro que Vou sim. me capacitar do curso que estou a fazer. Claro Isso que não sim. significa Aí que não tem visão. responde que não necessariamente que se precisa de uma faculdade para dar soluções a alguns problemas. É isso Concordas que eu disse, comigo? é o que eu disse no Tide Souza. Quando o Tide Souza pensa na faculdade, pensa simplesmente como uma instituição tipo do ensino superior, só. Quer dizer, o ensino superior, não importa, o que importa é o curso na faculdade. Na faculdade existem vários cursos. Agora, se o Tide Souza, por exemplo, não tem amor a ensinar, a dar aula, e você vai fazer formação de professor, achas que quando vai terminar, você vai em frente aos estudantes? Não é algo fácil. Ok, mas responde uma pergunta bem direita. O que você já descobriu ou desenvolveu, inventou depois de passar na faculdade? Posso responder mesmo assim para terminar? Vamos na terceira pauta, né? Não, posso responder? Hã? Vamos na terceira pauta. Não, vou começar respondendo. Na terceira pauta, vais continuar? Vou Ok, começar a responder pela tua vamos pauta. utilizar uma pauta do programa. Já não vou apresentar as minhas. Ok, a terceira pauta diz assim: a faculdade de Angola ensina a responder provas, não a criar soluções. E acabamos de discutir sobre soluções, né? Vamos lá. Então, o que tens a dizer a respeito disso? Acredito que podemos inserir aquela questão, a última questão que eu trouxe, que é para... O tempo. Aham. Não. Não apertei, né? Volta a apertar? Volta? Já. Ah, ok. Aperta, né? Indo na questão do Tide Souza, que eu disse no princípio, os cursos, a faculdade tem vários cursos. Certo. O curso que eu fiz não é para inventar alguma coisa. Aí é onde o Tide Souza peca. Olha, Se o Tide Souza peca, acha que todos os cursos é para inventar alguma coisa. Não. Cada curso limita. Você tem que saber o que curso que eu vou fazer. E depois do curso, depois de terminar o curso, o que eu vou fazer? Porque eu disse, cada curso tem os seus objetivos e sua finalidade. Se você não tem essa visão, e o Tide Souza, por exemplo, o Tide Souza fez o teste, e isso nós também já fizemos o teste, por exemplo, não na faculdade, e nos concursos reprovamos, e não é errado reprovar, claro é que porque não. não estavas capacitado para aquele teste, né? Você, quando vai fazer o curso, primeira coisa, e nós pecamos, não temos objetivo, não sabemos o que queremos fazer, estamos em função dos outros. Quando você vai em função do outro, porque fulano fez o curso de informática, fulano fez o curso de eletricidade, eu Se também deu vou bem. fazer, pode ser ensino médio ou superior, Yeah. e eu também vou fazer. Você não tem ideia do que é eletricidade, não tem ideia do que é informática. E quando você chega lá para fazer o curso, você fica aí. Depois de um tempo terminaste a faculdade e você não sabe o que vai fazer com o teu diploma. Existe muita gente assim. Existe muita gente. Mas a faculdade não está aí para você responder prova. E já falamos aqui, é para dar soluções daquilo que você foi formado dentro da faculdade. Mas tu não acredita que fazendo uma coisa que te limita, você aqui acabou de dizer, usando a tua palavra, estás a aceitar ser um ser humano funcional simplesmente? O que tu deseja ainda não é possível limitar? Porque todo mundo é limitado em uma certa coisa. Concordo. Todo Não. mundo é limitado por uma certa coisa. Sim, concordo. Então não podemos aqui falar que ninguém é ilimitado. Não, calma. Normalmente as pessoas que vão à faculdade têm aquela, como é que eu posso dizer? Arrogância
ou então supremacia, de sentir-se superior aos outros, até porque diz, né, ensino superior. Portanto, vejam os outros como de ensino de base mesmo, criança. E há aquelas pessoas que dizem que têm orgulho de ser do ensino superior, porque ele mesmo é superior, tanto que o curso lhe afirma isso. Que eu quero aqui, né, aproveitar a câmera e dizer que isso é burrice autêntico. E, portanto, por teres passado no ensino superior, poderias ser uma pessoa totalmente mais destacado com relação às outras. É claro que todos nós somos limitados. Nós nascemos com limitações. Provavelmente tu és mais alto que eu. Quando eu cheguei, abracei esqueci, o Abreu, sim, Ralabeck Abreu, e eu percebi que tipo, eu estava bem longe, ele estava bem baixo. Isso já é uma limitação. E são limitações que nós nascemos com ele mesmo da natureza, tá vendo? Então todos nós somos limitados, evidentemente. Mas quando isso não dependeu de nós, dependeu, sei lá, da natureza, da barriga das nossas mães e tudo mais. Mas quando nós estamos aqui, na vida real, nós temos a tendência de escolher o que nós queremos aceitar para nossas vidas e o que nós não queremos aceitar. Tu és um jovem intelectual e tudo mais. Sabes que isso tem limitações. Que isso vai te fazer chegar até aqui, só funcionando, entregando, repetindo tudo que... Entende? Então, por que vai escolher uma coisa dessas? Faculdade é cara em Angola, já não tem muita saída, e escolhe mais ser limitado. Emanuel, faculdade, bro. Já. Primeiramente, eu já pedi o Souza para fazer o controle do tempo. Isso está a levar muito tempo e está sendo repetitivo nas coisas. Não né? estou certo, você que não está conseguindo perceber, Não, provavelmente. estou a pedir, está sendo repetitivo nas coisas. Controla o tempo que nós precisamos aqui do tempo. Tida Souza, eu já disse que na faculdade não limita. Você Por acabou isso é de que dizer muita que é o gente curso que você escolheu confunde, limita. por isso, Limita. por isso é Não, que muita como? gente... Vamos repetir o vídeo? Deixa eu terminar. Tá bom. Por isso é que muita gente confunde a universidade e a faculdade. A universidade e a faculdade. A faculdade tem vários cursos. Você, quando é formado, por exemplo, deixa aqui exemplo de pedreiro. O pedreiro não pode ir fazer trabalho de mecânico. Uhum. Eu sou formado numa área. Eu não posso ir fazer trabalho de canalização, porque eu não sou formado na canalização. E isso está a entender. Então, na faculdade não é um local que tipo, vão te ensinar tudo e ninguém tem capacidade de aprender tudo. Ninguém tem capacidade. Bem, talvez já não seria necessário repetir a questão, né? Provavelmente já terei percebido a questão, né? Em que a faculdade ensina-nos mais a responder provas do que a criar soluções, ok? O Tida César estudou, não é isso? Não faculdade, passou pela escola. Infelizmente. Oh, infelizmente, né? Ok. Não. Sério isso. Pode ser feliz ou infelizmente. Ok. E, atenção, as provas são modelos de avaliação do nível de desempenho do estudante ou do aluno. É normal que tu digas que lá nos ensinaram a responder as questões ou as provas, mas aqui estarias a ser infeliz. Existem tipologias de provas. Pode-se dar o caso que tu faças uma prova prática e ao fazer uma prova prática está-te a pedir a dar solução a alguma coisa. É só olharmos pelos estudantes que fazem curso de enfermagem. Lhes são aplicados exames práticos, sim ou não? Sim. E quando te é aplicado o exame prático, suponhamos se te trazerem um doente ferido e a tua prova prática é curar aquele doente, aí respondeu a questão ou criou solução? A prática, ou melhor, para dar solução, para curar o doente, né? Aqui o senhor disse simplesmente, que, calma, consegui perceber de a que questão. as universidades ensinam-nos mais a responder prova do que criar soluções. Claro, Por isso que eu perguntei se o senhor estudou. É para tirar da mente que a tipologia de prova não existe simplesmente provas escritas, orais. Existem também provas práticas. Certo. Por isso, te trazendo um doente, você como estudante de enfermagem ou de medicina, e a tua prova, doente no caso, ferimento, né? Um ferido, né? Sim. E a tua prova é curar aquele ferimento.
aí estarias a responder às perguntas ou às provas ou a criar também soluções? Não a criar, mas a dar solução. Totalmente diferente. Não, mas o dar tem a ver com a criação. Não quando não vem da tua autoria. Não, atenção, Tide Souza. Para te dizer mesmo já, tudo quanto a gente estuda ou vai estudando, tem pessoas que já estudaram. Claro que sim. Por isso que eu estou a dizer dar solução, não criando solução. O Fabione... eu Então, meto- calma, nesse caso, ninguém nesse mundo cria solução. Não, os primeiros criaram, nós estamos a repetir. Não, que é isso? Calma, você és tu que disseste Não, sobre a Bíblia. mas atenção, Calma, calma aí. atenção. Por que que És tu, existe, és tu. atenção, por que que existe, vamos dizer, feira do inventor, ou como é que é, por que que existe isso? Para mim responder? Se tudo já foi criado, ou como é que é? Sim, sim. Antes de eu responder essa questão, eu tenho que sustentar aquela outra. Foste tu que trouxeste aqui a Bíblia. Sim, mas num outro contexto. Ok, vai também servir nesse No contexto Calma, da criação calma. do mundo. Vai também Mas não surgir- significa que vais vai criar também fazer novamente o sentido mundo. nesse contexto. É o seguinte, Eclesiastes diz que não existe nada de novo debaixo do quê? Do sol. Não existe nada de novo debaixo do sol. Não Tudo, existe? Nada de novo debaixo do sol. Quer dizer, na terra. Debaixo do sol, tipo... Sim. tu sabes. Aqui no solo, pátrio. Então, sendo que não existe nada de novo debaixo do sol, certamente que as coisas estão a ser repetidas e transformadas. Mas atenção. Agora, Não, olha, me diferencia só o Sim. que é dar solução e o que é criar solução. Ok, da solução, um exemplo muito prático, pelo menos na minha visão, já que estamos a falar de visão, né, e faculdade. O que Fábio fez é dar solução para um problema. Deu solução a um problema. Não criou solução, deu solução. Estás a perceber? Qual é a Deu solução? Qual é a solução que ele deu? Boa questão. A solução que ele deu é pedir o espaço aqui, onde nos encontramos, até no adoçamos, deveríamos adoçar, Dom Bosco, Igreja Católica propriamente, Dondo, pediu espaço, lhe foi cedido. Ele tem máquina. Mas atenção, sabe? primeiro Calma. Deixa então responder. Sim. Primeiro criou o projeto e depois deu solução ao projeto. Tendo em conta aquilo que são os seus Fizeste a objetivos. pergunta, você que está respondendo isso não é debate. Tá bom, pode continuar. Ok, obrigado. Então, pediu espaço. Me deram, foi cedido. Sabia que para fazer um projeto do gênero, tinha que ter máquinas que nós estamos aqui, né? A ver, luzes, câmera, tripé e tudo mais. E foi atrás desses materiais. Não criou, foi comprar. Para dar solução neste problema. Para dar solução, não é para criar solução. Ouve bem, criar é totalmente diferente de dar. E se isso está a nos fazer confusão, ou pelo menos para mim não está. Tá bom, vamos aí. Temos que trazer aqui um dicionário. Vamos ver a diferença vamos disso. na genética, na biologia, tá bom, né? A pessoa nasce. Sim ou não? Sim, A pessoa nasce. sim. E depois é que depois Você que está... é criada, sim ou não? Ok, A pessoa depois de nascer não é criada para desenvolver, crescer e depois morrer. ok. Então, lógico que o homem também cria. Será aqui? Ainda estamos na premissa entre dar solução e criar solução. Ok? Mas será que isso é peremptório, é decisivo com que nós falássemos agora sobre criar e dar? Acho que eu gostaria que adiantássemos, por causa do time, sobre o tema que está em Em debate. discussão, né? Porque ficar Ok, aqui tudo bem. criar, Podemos- debater, acho que podemos isso não avançar. poderia trazer solução para o nosso debate. Tá bom. Ok. Mas em todo caso, é importante nós falarmos disso. Pelo menos eu penso. Há internautas aí que ainda não ficaram convencidos. Mas está tudo bem, vamos avançar. Desculpa A questão é... Desculpa só, quero só falar algo muito importante. Tá bom, pode falar. Preste bem atenção. O Tide Souza traz uma tese Sim. e nós estamos a apresentar aqui uma antítese. Uhum. Só que o Tide Souza não quer concordar. Não, a questão nem é Desculpa eu querer só, concordar. não quer concordar. Quer sempre sustentabilizar aquilo que o Tide Souza defende. Estamos conseguindo perceber? Tô. Então, se nós ficar aqui presos simplesmente, tipo,
não criar e não dar, vamos conseguir perceber que só em 9 minutos, 7 minutos ficamos Falamos aqui. sobre isso. Não dá criar, não dá criar. Uhum. Vamos dar conta que depois vamos estar aqui a criar conversas que eu acho que poderiam ser fúteis. Então, o tema que está em disputa, ou então que está em debate é as universidades, né, ensinam né, a responder perguntas e não dar soluções. Não é isso? Está relacionado entre dar e criar, percebes? Então não é fútil. Mas está tudo bem, podemos avançar segundo Sim, a tua vamos vontade. avançar sobre isso. Mas a questão que eu vou adiantar é a seguinte. A escola normalmente tem a amabilidade de fazer com que os alunos decoram todo o conteúdo possível para que depois despejam nas provas. E essa pauta que eu apresentei, o que tens a dizer, senhor professor? Mas quando o Tide Souza fala de escola, qual escola? A faculdade, no caso. Nós estamos aqui a falar de faculdade e depois o Emanuel corrigiu-me dizendo que a faculdade é a mesma escola. Já lá tiveste? Eu aqui afirmei várias vezes, agora se não prestar E atenção... como é que queres isso não defender algo que depende de nunca mais. tiveste prova, nunca tiveste lá? Como é que queres? Então significa que não tens a certeza do que estás a falar. Eu tenho a Mas eu, como certeza- estive lá, vou responder porque eu vivi e conheço. Não, calma. Certo? Estás a partir para a ignorância. Não esquece que eu já estive lá, pelo menos no teste. É a mesma coisa, pelo menos pensa. Não tiveste na faculdade. Preste bem atenção. Vamos com calma. Tá bom. Tá bom? Eu tô bem calmo. Até aqui, estamos bem? Eu estou a falar, vou defender algo que eu vivi. Primeiro, temos que perceber isso, que simplesmente a ciência, para provar algo, chama-se o experimento. Ok. O experimento é o elemento na ciência que prova se algo é mentira ou é verdade, né? Embora para os cristãos é a Bíblia. Então, nós vamos aqui basear simplesmente no experimento. Eu vivi, convivi e conheço. E vou falar aquilo que eu domino. Então, essa abordagem que traz de que a escola, faculdade, ensina a responder pergunta e não dar solução, é uma questão utópica, se assim poderia dizer. Tá tudo bem. É uma utopia cêntrica da doxologia das filosofias antigas. Isso não existe, ok? Eu vivi, convivi e aceito de que a faculdade ensina a dar soluções. Embora que certos professores dentro da faculdade vivem isto, mas que não é o aceitável dentro deste processo. E é errado. Então, quando traz essa abordagem, é totalmente distorcida. A faculdade foi, é e sempre vai ensinar a dar soluções a certos problemas sociais. Ok, vou repetir a pergunta que eu fiz no Emanuel. O que o senhor professor aqui... Já fiz, né? Calma aí. O que o senhor professor aqui, o senhor Joaquim, com todo o respeito, depois de passar na faculdade, se formou, né? E normalmente sabemos que quem se forma é para depois informar e dar soluções. Né? Certo, Está capacitado. certo. O que o senhor professor Joaquim, novamente, depois de ter saído da faculdade, fez, criou, descobriu ou então desenvolveu fora de lá. Ok. E que a escola hoje tem orgulho de ti. Ok, A obrigado. faculdade, né, no caso. Obrigado, Sim. obrigado. Faculdade. Faculdade. Sim. Estamos a falar de diferentes tipos de cursos. Sim. Certo? Sei. Eu fiz a faculdade na especialidade da pedagogia. Qual é o objetivo principal da pedagogia? Ensinar? Ensinar para transformar mentes. Ok. O que é que eu fiz? Transformei mentes. Já não tem mais nada para ser descoberto na pedagogia? Só transformar. É o nada. Não, excepto isso. Vamos tirar ou transformar, vamos colocar ainda de lado. Eu transformei mentes. Só tem isso? Não é só. O transformar mentes não é só. Por isso estamos aqui a tentar também transformar a tua mente. Que não Sim, vai ser. e é aqui onde está a questão. O grande problema está aqui. Porque vocês me transformaram. E me deixaram nesse grande, supostamente, que vocês estão Sim. aqui a dizer, confusionista. Certo, né? certo. Agora, calma. Então, vocês transformaram um cara que estava complicado de volta. Não, o cara está a se complicar. Não. E o objetivo do professor é enquadrar este cara que está aqui conosco num sentido mais adequado. Estamos aqui, vamos partilhar a ideia. Esse é o nosso Ok, objetivo. claro que estamos aqui a partilhar a ideia. Certo. E eu estou aqui a representar montes de jovens que provavelmente não sou eu. Estás a matar sonhos. Porque eu estou bem resolvido comigo, ou pelo menos sei que eu estou a fazer
da minha vida social e pessoal. Então, estou bem resolvido comigo. Então, quando digo que vocês complicaram um cara, que agora está a vos complicar, não é sobre mim. Eu sinto que estou bem resolvido. Portanto, vamos lá continuar. Estou aqui a representar outros jovens que provavelmente queriam estar aqui e sentem-se orgulhosos por saber que tem um cara como o Tito Souza com coragem de estar aqui por eles. Halabeck, é nós nisso. Portanto, senhor Joaquim. Silêncio então, silêncio. Portanto, senhor Joaquim, todo indivíduo que não passa numa faculdade consegue dar soluções a um problema. E eu aqui friso novamente, social ou pessoalmente. Problema dele, pessoal, no caso. Este indivíduo, se for levar no ramo escolar, é desprovido, ou então, por não ser aprovado, porque aqui disseste que a escola tem a primazia de experimentar, analisar, comprovar, e só depois, então, dar o ok, o carimbo, que não, sim senhora, você merece. Esse indivíduo não merece ser aplaudido, ou então respeitado por ele conseguir dar solução a algum tipo de problema? Claro que merece. Ok, good. Agora, na questão da pauta apresentada, que diz que a escola ensina responder prova e não dar solução. Por que será que um indivíduo no caso, um estudante, é obrigado, se assim posso utilizar esse termo, a receber, resumidamente, digamos, umas 9, 7 disciplinas de professores diferentes. E ele, por si só, dá conta de todas essas disciplinas, sendo que as disciplinas estão a ser dadas por cada professor. Não seria também justo um professor, por si só, dar 7, 9 disciplinas, mostrando que esse professor é capacitado por ter passado na faculdade, domina toda a disciplina, sendo que querem que o estudante também domine toda a disciplina por si só? Beleza, já ouviu falar sobre regras dogmáticas? Ainda não. Ok, então acho que vamos tentar aqui dar uma aula Tá sobre tudo regra bem. Eu dogmática. estou ok? aberto para aprender alguma coisa Certo. também hoje. Dentro do processo de ensino e aprendizagem, Uhum. existe olha, que nós chamamos sobre a regra dogmática. Uau. A regra dogmática são as regras que são implementadas e devem ser cumpridas. Temos as sociais, temos as psicológicas, temos as naturais, e uma delas é a que acabaste de falar agora, a morte. Por mais que você... Agora não falei da morte. Nós Aquela estamos a hora. falar no discurso. Aquela hora. Sim, O agora estamos a utilizar aqui figura de estilo. Ok, o tá agora. tudo bem. Tudo Ok. Acabaste de falar sobre a morte. Sim. Por mais que nós vamos nos esconder, um dos dias nós sempre vamos morrer. Isso é dogmático, é indiscutível, é axiológico. Está lá. Então, dentro do processo de ensino também existe isso. Está lá legislados e precisam ser cumpridos. Agora, se um dos dias alguém decidir que isso poderia ser refutado, aí sim. Mas enquanto existir a lei da regra do dogmatismo, então poderíamos seguir. Isso é dogma. Isso é dogma. Será que dogma não pode ser mudado? É dogma. Dogma é dogma, doutor. Mas muitos dogmas foram alterados depois, viram que estavam a matar os fiéis, mano. Vou aqui apresentar a última pauta, que diz o seguinte: se tudo que tu sabes só aprendeste na escola, abro aspas, faculdade, então terás muita dificuldade em aceitar outros saberes de fontes não escolares. Ok. E trago aqui um exemplo muito rápido, antes de começar. Sim. Sabemos que o mundo foi inventado religiosamente, ou então biblicamente, inventado não, criado, né, no caso, por um ser chamado Deus, o divino. Se a gente for pela escola, via acadêmica, vamos conseguir perceber que afinal não, o mundo surgiu por intermédio de uma explosão chamada Big Bang. Então, Terminou? sim, terminei. Sim. Antes de responder essa pergunta, anteriormente perguntou ao meu colega, o Joaquim, sobre estudantes ficarem com submetido. 9 disciplinas e ter apenas um professor para cada, né? Já ouviu falar da monodocência, né? Já.
Monodocência. Uhum. Podia dizer o que é? Normalmente mono, até isso eu consigo dominar, porque vem de um, né? Sim, monodocência. No ensino primário tem um sistema de monodocência, Ok. onde um professor leciona 4, 5, 6 disciplinas. Acredito que tem a resposta da pergunta por que um professor não podia ter um professor a dar 5 disciplinas, 6. Se for no ensino primário, acredita que tiveste professor no ensino primário que deu 5, 6 disciplinas. Então significa Sim. noutras disciplinas, ou então noutras classes, o aluno é mais inteligente com relação ao professor? Por ter aguentado 9 disciplinas ou mais e o professor só conseguir lecionar uma? Não tem nada a ver. Tem a ver Ah. simplesmente de como se construiu o sistema de ensino. Ok. Agora, dizias sobre se só aceitássemos os conhecimentos da faculdade e por aí afora, teríamos dificuldade de aceitar os outros tipos de conhecimento. Se fosses à universidade um dia, ou à faculdade, em MIC devias aprender tipos de conhecimento. E nós, quando aprendemos os tipos de conhecimento, aprendemos os conhecimentos empíricos, que surgem da experiência, o filosófico, o teológico, o científico, e assim por diante. Então, nós que vamos à universidade, aceitamos todo tipo de conhecimento. Até o teu que está assim meio enviosado, estamos a aceitar, estamos a filtrar para te dirigir melhor. É por aí, não sei se consigo perceber. Nós aceitamos todos. Agora, pela abrangência do tipo de conhecimento, como disse anteriormente, tem um conhecimento teológico que explica a criação do universo por Deus, nesse caso, e temos o conhecimento científico, onde temos o Big Bang, que é uma teoria que visa dar uma explicação mais aproximada de como surgiu o universo por meio da ciência, da física e da química, nesse caso. Não estamos a dizer que um conhecimento, por nós, nesse caso, é negado ou aceitado. Daí que vejo que tem professores que também são cristãos, mas sabemos muito bem onde se posicionar perante o contexto. Quando estamos na igreja, em função de sermos cristãos, vamos aceitar o que temos de aceitar. Quando formos à igreja, tendo em conta o contexto, vamos fazer o que caracteriza com a ciência. É simplesmente isso. Nós não negamos conhecimento, graças a Deus. Daí que nós somos professores. Aceitamos, filtramos e direcionamos. Por que não aceitam quando, por exemplo, um tipo de pessoa diz que estudar é perca em Angola? Vamos associar sempre em Angola, né? Sim. Porque eu, se for no exterior, eu vou estudar orgulhosamente. Ok. Vou fazer a faculdade. Sim, graças Quero a aqui Deus. aproveitar as graças a Deus. câmeras. Ok. Então, por que não aceitam? Acabaste de frisar que aceitam todo tipo de conhecimento. Sim, porque aceitamos. quando estão num lado, ok, tudo bem, isso é assim, está tudo bem, ponto final, 1 mais 1 aqui é igual a 4. E quando estão Não, na essa escola... parte deu Não, uma calma, parte, é não. uma figura de estilo. Sim. Estou acompanhando aqui o colega Joaquim. E quando estão na escola, 1 mais 1 só pode ser igual a 2 e ponto final. E por que não aceitam, por exemplo, o conhecimento de um tipo de Sousa quando diz que estudar em Angola é perca de tempo ou perda de tempo e gasto de dinheiro? Isso não é conhecimento. É Isso uma- é simplesmente um desserviço que estás a fazer para esse país. É um desserviço porque tu estás num país onde as pessoas são burladas por falta de conhecimento, Uhum. são maltratadas, são encarceradas, são desviadas por falta de conhecimento. E tu ainda vens dizer que as pessoas não precisam de conhecimento, não precisam estudar, não precisam se formar. Olha que é um desserviço muito grande. Olha, isso da cadeia, em um lugar sério. Da cadeia, porque você está num país onde não tem médicos suficientes. Ainda dizes que as pessoas não precisam ir para a faculdade para fazer medicina. As pessoas morrem em portas de hospitais porque faltam médicos especialistas. E tu dizes que não precisam de médicos nesse país. As pessoas não precisam estudar. Tu tens sobrinhos distantes que se calhar não conheces, que não se formam, porque lá onde vivem não tem professor que se formou para lhe formar. E ainda dizes que não precisam se formar para isso. Você tem que ver a gravidade do desserviço que faz. Você se calhar não está a se perceber, você está inocente. Você tem que se conhecer e analisar parte por parte as palavras que estás aqui a proferir. É um desserviço grande. Na França, por exemplo, alguns influencers foram a tribunal para justificar falas como estas, pagaram multas muito pesadas. É porque estás num país desorganizado, mas tens que ter calma. Não, você não está a Sim. perceber. Não, eu já te percebi. Não Acredito percebeste? que tu não nos Estás a percebes ver? O que você aqui acabou de propositadamente. afirmar. Mas o que vou você... dizer uma coisa. Não, calma. Um dos É o que eu desafios vi do professor do atentamente. Me século presta atenção. XXI Me presta é atenção. ensinar alunos que não querem aprender. E um deles é você, nesse caso. Continua. Calma. Me presta atenção. Eu acabei aqui de usar a tua fala contra ti e tu estás agora
me acusar. Quer dizer, está a se fazer de vítima. Você que está se Não, acusando. você que está a se acusar. Mas Porque, vê, continua. você... Continua. Calma. Você disseste que está tudo bem, aceitam conhecimentos. Aceitamos, Porque claro. claro. a pauta que eu apresentei é: Sim. se tudo que tu sabes Aham. veio da faculdade, Ok. terás dificuldade em aceitar outras verdades, ou então outros saberes. Sim. E eu dei como exemplo. Aham. O mundo foi descoberto socialmente falando, né? Tipo, fora da região. Religiosamente, sim. Não, fora da região. Socialmente falando, tipo, escolarmente falando, pronto. Sim, sim. Escolarmente falando, foi descoberto por intermédio de uma explosão denominada Big Bang. Sim. Ok. E, religiosamente, sabemos que o mundo foi feito ou então criado por um divino. Sim. E tu disseste, está tudo bem. Claro. Vocês aceitam. Então, tem essa capacidade de aceitar essa verdade. E eu meti a terceira opção. Porque não aceitam quando o Tide Souza, por exemplo, traz a informação de que estudar em Angola é perda de tempo e gasto de dinheiro desnecessário. Porque não é verdade. Não aceitamos porque não é E por que verdade. vocês aceitam duas verdades? Aqui, 1 mais 1 é igual a 4 e aqui 1 mais 1 é igual a 2 e está tudo bem. Essa é hipócrita. Não é ser Ou hipócrita. então, Estamos a dizer- ou então, no mínimo, é você aceitar ser brinquedo do sistema, conforme eu falei. O sistema, e vocês não são culpados. Sim. Sabe Vocês não por quê? são culpados, vocês são vítimas Sabe do por que sistema. que nós não mano. aceitamos o que Aceitando você diz? Calma, não terminei de falar. Aceitando Aham. essa duas realidades e não aceitando uma terceira opção, vocês são vítimas do sistema. Só que a terceira opção que você traz não tem substância. Não tem Você substância não pode como? nos dizer, por exemplo, que Aí está estudar o em erro, Angola- aí está o erro, porque você. Aí está o erro, porque você não perguntou do porquê que eu afirmo isso. O erro está aí, vocês não perguntam por que eu afirmo isso. Nós estamos aqui hoje. Se querem saber, aproveita. Vamos lá. Sim, pode continuar. Ok, eu vou insistir na terceira opção. Primeiramente, aceitas do jeito que ela respondeu, que 1 mais 1 é igual a 2, metaforicamente, né? 1 mais 1 é igual a 2 É mesmo na 2. escola e 1 mais 1 é igual a 4 nas igrejas. Está tudo bem, aceita essa realidade. Atenção, nós devemos trazer aqui duas vertentes. É duas verdades. Espera. Entre aceitar e respeitar. Oh. Ok? Espera aí. Só para te deixar claro alguma coisa. Uhum. Quando a coisa já se aceita, é porque primeiro respeitou-se e analisou-se profundamente. Está a perceber? Por isso é que você trouxe aqui sobre a criação ou a origem do mundo duas teorias. Uma diferente da outra. Está a perceber, né? Pois, uma pode ser aceita e outra respeitada. Agora, quando é que vai ser aceito? Vai depender do contexto. E o meu colega aqui diferenciou muito bem. Há professores que são cristãos. Indo no lado religioso, indo como religioso, que o mundo foi criado por uma explosão, você vai aceitar ou respeitar? Como religioso? Eu não dependo, ou melhor, eu não Não domino essa cena. Não, te coloca nessa posição. Não posso me colocar, não sou hipócrita como vocês. Por isso é que você trouxe o exemplo de lá fora, 1 mais 1, 2, Uhum. lá na igreja, 1 mais 1, Quatro. 4. Ok. Tá bom. Como cidadão normal, Sim, tá percebendo, né? sim, então. Vou aceitar a teoria da sociedade ou da igreja. Estando lá fora, qual das teorias poderia aceitar? Ah, tá bom. Então é tipo, você namora com... Atenção, não, Calma, responde só. calma. Responde só, Não. porque aqui queremos perceber, algumas respostas- na questão algumas de respostas precisam aceitar e sustentar. respeitar. Algumas respostas precisam de sustentabilidade. Eu estou a sustentar. Sim. Você namora com... sabes? Então, tens vergonha de assumir publicamente. Então, no quarto, você é amor da minha vida, vou casar contigo e tudo mais. Publicamente, tinha vergonha de assumir. Aí tem a ver com o respeito, não em aceitação. Está a perceber, né? Num contexto, respeito, no outro, aceito. Mas você Agora, acabou de- quando eu acabaste- até na rua aceito, é porque primeiro respeitei a ideia e depois... Não, é que você não acabou de dizer que quem respeita, aceita primeiramente. Não percebi. Hã? Podemos continuar no mesmo point. Não, é no mesmo ponto. porque- Queres que eu mude? Não. Ah, ok. Pode perceber. Sim. Vou dar mesmo Conta exemplo. Conta mesmo.
segundo o exemplo do colega, né? Sim. Dos colegas aqui do painel, Uhum. eu acho que o TDC tem muito problema de percepção, de entendimento. Mas se você que está a notar isso e o teu colega, toma like. Eu só que estou a anotar. Yeah. Tudo bem. Então, desculpa que eu estou a anotar mal. Não, está à desculpa. vontade. Porque Eu aceito tudo o meu que colega vocês aqui quiserem o meu depositar colega em aqui cima de do mim. painel Isso é cagado. mostrou vários tipos de conhecimento. Vários tipos de conhecimento. Que ele mostrou aqui o colega. Não sei se você já percebeu os tipos de conhecimento que o meu colega de painel disse. Diante dos tipos de conhecimento, e quem estuda sabe como é que devo me posicionar. O meu posicionamento na rua é diferente da escola, o meu posicionamento em casa é diferente. Eu não posso conversar, por exemplo, com alguém que tem, por exemplo, a segunda classe, um estudante de segunda classe, e conversar tipo conforme eu converso com um estudante da 12ª classe. Porque a idade, o contexto é diferente. Isso é preconceito. Há pessoas que pensam melhor com relação àqueles Não caras é que estão- isso, Ah, não é? é isso. A mente, e isso é que nos diferencia. Ah, bom. Por mais que tipo um estudante de, por exemplo, o ensino primário tenha uma capacidade perceptiva em relação maior que os outros, eu não posso lhe tratar como alguém que tem, por exemplo, 10 anos, 12 anos. Não posso, em nenhum momento, porque tem nível. E eu devo respeitar o nível dele. Se eu tentar, por exemplo, esforçar a mente dele, acaba por estragar. E uma coisa que eu posso aqui dizer, Tida Souza, Sim. acho que nós falhamos contigo. Eu Eu posso disse falar que isso? nós falhamos contigo. Nós falhamos contigo como Vocês como professor, sim, falhamos claro, contigo. claro. E já peço aqui desculpa por ter me falhado contigo. Vocês têm que me apresentar aqui várias cenas. Desculpa, Eu tenho que te escrever peço- uma carta para devolver todo o dinheiro que eu Yeah. investi na escola e a desculpa vai Mas ser agora, aceita nessa vertente. Tida Souza, Sim, sim. indo no nosso debate, e acho que muitas vezes acho que já falei com o Tida Souza, a questão de estudar. Sim. Yeah, a questão de estudar. Uhum. E tu já sabe o que é estudar. Sei. Se Tida Souza hoje faz, tipo, por exemplo, edição de vídeo, Yeah. por exemplo, faz imagem, é porque Tida Souza estuda. Uhum. Tida Souza estuda. Claro que sim. E dentro de estudar, cada um faz aquilo que ele acha que é conveniente. Conveniente para ele, sim. Então, não temos porquê, porque quando você fala, não vou à escola, você pode ir num centro de formação. Uhum. Por exemplo, não ir na escola, não estamos falando tipo, na faculdade, porque a faculdade é opcional. Claro. Eu, por mim, a escola não seria opcional, seria obrigatório. Era tipo, por exemplo, antes era recruta. Tem 2, 4 anos, 5 anos, ir buscar, tem que estudar, ele tem que aprender a ler e escrever. Se você não ia aprender a ler e escrever, você nem deveria falar a coisa que estamos aqui a discutir. Certamente. Você não deveria saber o que é teoria de Big Bang. Você não deveria saber o que Deus fez, o que não Deus fez. Você estudou. Você passou a escola. Mas acredita que se eu não passasse mesmo na escola 100%, não saberia nada? Não é saber nada. E isso é que nos diferencia. Não é mas saber calma. nada. Hoje eu disse aquela hora, temos a presença da TI, inteligência artificial, ou melhor, a existência da internet, inteligência artificial e tudo nunca se mais. deparou com alguém. Calma só, não vou ler. Você nunca se deparou com alguém que tipo, não sabe ler. Já. Já? Como é que você acha que ele se sente não sabendo ler? Por exemplo, usa o telefone. Usa o telefone. Cai mensagem. Como é que ele se sente, tipo, ir dando usa para ler a mensagem? Eu não sei como ele se sente, não sei. Não E tô você dentro que lê a dele. mensagem, como é que se sente? Vamos imaginar, você que lê a mensagem, como é que se sente? Eu fico tipo, agora é aqui onde entra a faculdade e o estudo, né? A escola, normalmente. Eu sinto que estou a dar solução a um problema. Aquele é o problema dele, não meu. Você está lhe dando a resposta. Não, É claro que importante, sim. é importante. Eu não, olha, esse é o ponto. Vocês, é por isso que disse. Vamos complicar. Eu nunca vos disse, calma, Emanuel. Eu nunca vos disse. Sozinho. Eu nunca vos disse. E não tem nenhum post, pelo menos. Podemos voltar todo o meu Facebook. Não estamos a falar de Facebook, Não. estamos a falar aqui do debate. Vamos O esquecer. debate veio por intermédio do Facebook. Inclusive, eu fiz uma música que a escola me meteu bem burra, a vida me deixou mais perto. que Calma. defende que estando importante nesse país. Calma, mas não deixa então falar, por favor. Posso falar? Ótimo. Eu em nenhum momento disse que estudar não é importante. Nenhum. Mesmo na música que eu fiz, nos posts que eu faço, em debates que eu já passei sobre este assunto. Nunca. E mesmo conversas assim no privado e tudo mais. Por quê? Porque eu sempre pensei que estudar não é sobre ir à escola, nem faculdade. Estás a perceber? Estudar não é sobre ir à escola. Portanto, um dia se aparecer alguém na minha frente e falar que estudar não é importante, provavelmente eu vou lutar com ele. Esse é o grande ponto. Vocês nunca querem parar para me perceber. Por que eu defendo que
estudar propriamente a uma escola estruturada ou convencional conforme nós conhecemos, e que você aqui acabou de falar que tinha que ser como recruta, obrigatório, chicote e tudo mais, quem não for, é porque já está aí no sistema, já te formataram, por isso que pensas assim. Eu poderia lutar com essa pessoa, porque estudar não é sobre isso, numa sala de 4 paredes, onde tem quadros, giz e tudo mais. Até observar, por isso que aí entra a palavra visão, e eu estou no lado da visão, calma. E tem a palavra visão, até observar, para conseguires perceber por que eu estou a sentir fome, é fazer um estudo. E o que é que tenho que fazer para a fome bazar? Calma aí. Tira Souza. Calma aí. Tira Souza está a acabar com o tempo. Está a acabar com o tempo. Tira Souza. Não percebi. Sim. Sim. Primeiramente, eu gostaria de deixar uma advertência. Ok. E, felizmente, não estamos em direto, porque o meu colega de painel, né, preferiu uma palavra que não é muito certo. Feriu o senso? Feriu sensibilidade, principalmente de meninas que, certo, eu gostaria que dos próximos encontros não voltasse a proferir palavras do gênero. Controlar a linguagem. Também se aprende isso em psicologia. Não, por isso que eu utilizei numa linguagem diferente, que é para não... Sim, mas te ter aprende mais isso, controlar as facilidade. emoções. Não, claro, sei. Certo. Agora, eu gostaria só de dizer que... O rap tem muito disso, eu sou rap, então Certo. eu não sei a palavra Mas em nós estamos português, estou aqui, em inglês, estás a porque falar se fala muito isso com do quê? acadêmicos, e gostaríamos que os próximos encontros evitassem pronúncias ou termos do gênero. Tudo bem, compreendi, mas também quero lhe fazer entender. Sim. O que eu estou a tentar dizer aqui é que esse termo fere a sensibilidade da pessoa, isso. Tá tudo bem, mas vocês estão agora, com rap. desculpa só, o Savonarola dizia que aquilo que eu critico não posso me tornar. Aquilo que eu critico não posso me tornar. Tide Souza. Sim. Acharias decisivo fazer com que os teus filhos não estudem? Uma questão muito inteligente. Até aqui é uma das perguntas que eu fico, agora o tema começou. Os teus filhos não vão para a escola, aceitarias isso? Não, é mesmo. O objetivo é isso, é mesmo já para. Assim, essa pergunta, na verdade, já várias vezes fizeram-me, depois de eu vir insistir em transmitir essa informação de que estudar em Angola é perca de tempo e tudo mais, gasto de dinheiro desnecessário, blá, blá, blá. Então, dito, o meu velho meteu-me à escola. Até, na verdade, não foi o meu velho que, por isso só decidiu meter-me na escola. Eu quase... Desculpa, o tempo vai terminar. Aceitarias colocar os teus filhos na escola? Nem toda pergunta se responde sim ou não. Então tem que ouvir o contexto. Isso se você quer, se o colega quer, que eu dou uma resposta. Não estou a fugir. Desculpa só, é uma pergunta retórica. Aceitarias colocar os teus filhos na escola? Eu não consigo lhe responder diretamente. Ou vamos saltar